Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje, As Duas Testemunhas Ressuscitam. Ontem falamos que pelo morticínio, pela imoralidade, pela Revolução Francesa e tudo que aquilo trouxe, as duas testemunhas foram assassinadas, mortas, mas não por todo o tempo. Nós entendemos que aquilo que começou em 1793 foi até 1797, ou seja, 3 anos e meio ali se passaram, como eu falei para vocês, 26 de novembro, de 1793 até 17 de junho de 97. Diante dessa situação aqui, esse período de 3 anos e meio aconteceu aquela perseguição e a morte, de fato, das duas testemunhas que são simbolizadas, representadas pelo o povo e também pela Bíblia. Muita gente foi morta, os huguenotes, enfim. Porém, hoje vamos falar sobre eles ressuscitam. E no capítulo 11 e o verso 11 de Apocalipse, na nova versão transformadora, o título é o seguinte. A frase é a seguinte: depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos dois profetas. Isso nos faz lembrar aquele sopro no livro de Ezequiel, quando fala assim, no vale de ossos secos, né? Deus sopra e eles ressuscitam. Aqui, é claro, de forma simbólica, como foi retratado também ali em Ezequiel. Porém, tem algo que eu acho interessantíssimo aqui, é que nesse período aconteceram muitas coisas. Lembre-se, o período de supremacia papal, que durava em 538 a.C. até 1798 depois de Cristo. Perdão. 538 depois de Cristo até 1798 também depois de Cristo. Nesse período, 1260 anos, que vai até, no caso, o ano final, 1798. E nesse ano, olha o que eu encontrei aqui, um relato, inclusive eu posso até citar para vocês a fonte, o site é Ligado na Videira, é de um pastor chamado Carlos Bittencourt. Eu achei bem legal o que ele colocou falando sobre isso, e eu quero ler com vocês o que ali é mencionado. Olha só. Lá diz assim, ó, em 1804 não marcou apenas a coroação de Napoleão Bonaparte. Isso aqui já bem depois, né? Porque no ano que o antecede, no 1798 para 1799, ele impera, Napoleão. E nesse período, então, olha o que é que surge lá na... Agora me deu um branco. Inglaterra. Olha só, na Inglaterra, algo de extrema importância aconteceu até mesmo para nós em 2024. Conforme a providência divina, em 1804, na Inglaterra, um pastor metodista chamado Thomas Charles, com mais um grupo de abençoados, fundou a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, a sociedade que imprimiu Bíblias para todo o mundo nos mais diversos idiomas. Somente em 1948 é que foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Portanto, as Bíblias em português, antes de 1948, vieram na amada Sociedade Bíblica Britânica. Louvado seja Deus, graças a Deus, depois dos 1260 anos de perseguição romana e dos 3 anos e meio de perseguição francesa, a Bíblia frutificou de uma maneira nunca, jamais vista. Quem presta atenção à profecia não fica no meio do caminho. E nesse comentário aqui, ó, do Apocalipse, diz o seguinte: depois de que a Revolução Francesa alcançou o ápice, a França estava novamente ou moralmente arruinada. Os cabeças do movimento se viram apertados pela conduta do povo e decidiram mudar a estratégia, pois a onda de violência, a depravação moral e as doenças que se alastraram estavam levando a nação à ruína. Foi então que resolveram permitir que a França fosse novamente evangelizada, ou seja, eles entenderam que por darem as costas para Deus, por renegarem a Bíblia, por queimarem os exemplares sagrados, tomaram consciência de que a sua vida, a sua nação estava arruinada por conta de uma depravação e o abandono de Deus. Aqui ainda diz mais, ó, pois compreenderam que este era o único meio para refrear as paixões carnais. Depois da queda da República Francesa, os cardeais que se encontravam dispersos se reuniram em Veneza e elegeram em 14 de março de 1800 um novo Papa, o cardeal Barnabé Luiz Gregório, intitulado Papa Pio VII. E para confirmar a exatidão da Bíblia, o próprio poder que destituiu o Pio VI, Napoleão Bonaparte, o imperador da França,
que destituiu Pio VI, reata as relações diplomáticas com o papado, convidando Pio VII para consagrar Napoleão Bonaparte imperador da França. Este fato ocorreu em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame. Essa importante data, novamente, mostra que a Bíblia corresponde ao espírito de vida vindo da parte de Deus. Em 1804 foi organizada a primeira Sociedade Bíblica Britânica e em 1816 a Sociedade Bíblica Americana. Desde esse tempo, toneladas de Bíblias foram enviadas para a França com o objeto de desfazer o mal causado pela Revolução Francesa. Curiosamente, Voltaire, que havia afirmado que destruiria a memória de Jesus, paradoxalmente, 25 anos depois dele ter dito isto, as sociedades bíblicas compraram a sua casa e a converteram no depósito de Bíblias. Sem dúvida, as duas testemunhas haviam ressuscitado e estavam cada vez mais subindo em escala de importância no mundo governado pelo príncipe do mal. Esse é o livro Apocalipse e a página 92. Que coisa, né? Que coisa. Ali na casa do próprio Voltaire, que foi destruída, se tornou um depósito de Bíblias. De fato, a palavra de Deus permanece para sempre. O Salmo 119, 89 diz que ela é eterna, seus mandamentos são confiáveis e eles são verdadeiros e devem ser obedecidos. Louvado seja Deus por isso. É tanto que a Bíblia fala, né? Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Que possamos fazer valer, irmãos, a palavra de Deus em todo e qualquer momento e que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas profecias cumpridas. Isso nos dá validade e crédito de que elas jamais passarão. Elas permanecerão firmes como a rocha, porque essa é a palavra do Senhor. Dá-nos um dia de paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.